No quadro Bons Conselhos, você tem a oportunidade de entender mais sobre temas do nosso cotidiano. No programa de hoje, você acompanha uma entrevista sobre as dificuldades e superação dentro do casamento. Acompanhe. Hoje o programa Em Tuas Mãos tem mais uma entrevista especial no quadro Bons Conselhos com uma temática muito especial, sobretudo porque neste ano a Arquidiocese de Teresina celebra o Ano da Família. Nós conversamos agora com o casal Sebastião França e Maria de Jesus, que são casados há 21 anos e coordenam o Ministério para Famílias da Renovação Carismática. Eles vão falar um pouco conosco sobre como superar as grandes dificuldades do casamento. Sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. É um prazer estar no programa Em Tuas Mãos e a gente falando sobre como superar as grandes dificuldades do casamento. Na realidade, nós não passamos ainda por grande dificuldade. Já teve sinais de dificuldades, mas como a gente superar? Quando nós percebemos esses sinais, nós começamos a dialogar, apelando para o diálogo. E como desde o início do nosso matrimônio, que nós já nos conhecemos na igreja, para a graça de Deus, a gente sempre colocou Deus dentro do nosso matrimônio, então a gente, além do diálogo, nós começamos também a orar, para saber o que é que Deus queria naquele momento, o que é que Ele nos orientaria pela ação do Espírito Santo. Sebastião, quais são, desculpa até interromper, quais são os primeiros sinais de que o casamento não está indo muito bem? No nosso caso, o primeiro sinal foi o distanciamento um para com o outro, porque devido a um trabalho que eu tinha, eu viajava e chegava tarde, já cansado, e já não conversávamos mais, né? Então isso foi se alargando de uma forma que nós fomos nos distanciando. E aí a gente percebeu que já não conversávamos sobre o filho, sobre as questões de casa, e isso causava nela uma certa tristeza, e a gente foi percebendo, né? E a gente percebeu que tinha que fazer algo. Jesus, e esse sinal foi percebido pelos dois? Mais por mim, né? Era eu quem ficava o dia todo em casa, né, só. Então eu percebi isso. E a minha primeira ação foi chamar, né, e dizer que algo não estava bem, como a gente era no início, tudo partilhado, conversado. Então, nesse sinal, eu comecei a sentir a necessidade, né, de conversar. E foi isso que ele, graças a Deus, atendeu, né? Ele também percebeu, e aí a gente começou o nosso diálogo novamente, até superar essa crisezinha, né, que apareceu. Eu queria saber, né, quais são as dicas que vocês dão para os casais, né, que muitas vezes, né, começam um relacionamento e em pouco tempo já começam a se distanciar um do outro. O que é preciso fazer para superar tantas dificuldades no início de um casamento? Eu acredito que, porque vem ambos de situações diferentes, meio de convivência diferente, então é conhecer-se, porque nunca é demais o conhecimento um para com o outro. Então conhecer o que um gosta, o que o outro não gosta, renunciar a algumas coisas, mas acima de tudo eu destaco a questão do diálogo. Dialogar acima de tudo, saber o que o outro pensa, o que o outro sente, nunca deixar o diálogo. E, consequentemente, não esquecer que o casamento, para ele estar bem e permanecer bem, temos que colocar uma terceira pessoa, que é Deus, no meio. Esse é o essencial de tudo. Vocês têm 21 anos de casado, né, e um filho. E ao longo desses anos, de 25 anos de renovação carismática, vocês foram coordenadores diocesano e coordenador estadual do Ministério para as Famílias. Qual uma experiência interessante que vocês têm de casais que não desistiram um do outro? A gente destacaria um casal que nós acompanhamos, por sinal muito amigos, que nós percebemos que eles não estavam bem no casamento, nós fomos procurados por ela, que eles não estavam bem, digamos assim, o esposo tinha descoberto uma outra pessoa, e ela nos procurou dizendo que não ia desistir dele porque amava muito ele, mas verdadeiramente não sabia como fazer com que ele reconhecesse esse amor para com ela. E nós acompanhamos principalmente a Diger, minha esposa, chama ela de Diger carinhosamente. Ela acompanhou ela um bom período, e ela pode até falar melhor do que fez com que essa esposa magoada, ferida, não desistisse desse esposo, desse sacramento, né, que é o matrimônio.
ela não desistisse? A primeira coisa que eu fiz, né, foi, primeiro, eu mesmo entregar, né, eles para Deus e pedir que Deus desse uma luz para que eles entendessem, né, porque eu como faço parte do Ministério das Famílias, eu aconselho a ninguém a separar-se. Deixa que cada um realmente descubra se for, vamos dizer assim, à vontade, mas eu mesmo não aconselho a separação. Eu aconselho o diálogo, eu aconselho a oração. Esse é o meu conselho. Então, o que eu fiz foi isso e realmente o Senhor veio e ajudou e deu certo, né? Que continuam juntos e se amando cada dia mais. Sebastião, agora eu queria que você encerrasse a nossa entrevista dando mesmo uma mensagem para as pessoas que estão iniciando esse relacionamento, essa vida a dois, falando da importância do matrimônio e das promessas ditas no altar. Veja, o conselho que a gente daria, que é viva verdadeiramente aquelas promessas matrimoniais. O sacramento do matrimônio não é apenas um ritual, mas é algo onde você está na presença de Deus, você pede a bênção de Deus, Deus abençoa o relacionamento do casal e elas têm que ser vividas. Se elas forem vividas, todas as promessas matrimoniais lá colocadas, de fidelidade, de companheirismo, de amor um para com o outro, até que a morte os separe, é a receita perfeita para um casamento feliz. Muito obrigada pela participação de vocês no programa Em Tuas Mãos. A gente é quem agradece e foi muito bom estar com vocês. Obrigada. E essa foi mais uma entrevista do quadro Bons Conselhos com a temática Como Superar as Dificuldades e Crises da Vida Matrimonial.